Olá, muito bem-vindo ao nosso Armarinho da Arte. Mais uma vez estamos juntos aqui através da TV Novo Tempo para passar para você algumas dicas, né, de hoje particularmente costura, mas sempre tem algum artesanato bacana para mostrar para vocês. Nesse tempinho que a gente passa junto, tem muita coisa interessante para compartilhar. E você sabe que sempre está em contato com a gente através também das redes sociais, como o Face e o Instagram também, no @Armarinho da Arte. Tem muita gente que já está escrevendo, que está mandando o seu recadinho. E temos feito vários programas especiais para bebês. Tínhamos muito pedido, muitas sugestões sobre material, né, para fazer um enxoval do bebê, e muitas mamães e vovós que estavam curtindo lá o programa. Então a gente foi pensando assim, que coisas não pode faltar na malinha do bebê, que coisas a gente usa no dia a dia também. E eu já usei muito para as minhas filhinhas as toalhinhas feitas com fralda, são as toalhinhas de boca, na hora da criancinha mamar, né? Tem essas toalhinhas, olha a delicadeza, né? A gente sempre que tem um bebê, parece que tem um mundo, assim, já seja menina cor-de-rosa, que eu sempre falo que meu mundo foi cor-de-rosa por muito tempo e ainda é, né? E para você que espera um menininho também, ou que de repente não sabe, pode fazer uma cor neutra, pode ser um verde, um amarelinho, enfim, né, a cor da sua preferência. Então, a gente vai brincar um pouquinho aqui fazendo essa fraldinha. Eu te convido já que você não saia ali do lado da tela, que a gente vai ensinar para você esse passo a passo. Então, como a gente sempre fala, tem muita gente que acompanha através da internet. Eu sei que tem muitos que nos seguem no YouTube e também, logicamente, no nosso blog. Você pode entrar agora na novotempo.com/Armarinho da Arte e tem todos os vídeos dos programas para você. Também sempre, lógico, as listas de materiais. Às vezes não dá tempo, né, na corrida, enquanto você está assistindo, não peguei papel, não tem problema. Entra lá, você tem tudo para que possa fazer o seu trabalho ali tranquilo em casa. E agora a gente, falando em lista de materiais, acompanhe a lista para começar o nosso programa de hoje. Para fazer a fralda de boca para bebê, você precisa uma fralda de pano branca, um retalho de tecido estampado, bordado inglês, ponto palito, tesoura, alfinetes, máquina de costura e linha. Bom, eu tenho aqui na minha mesa, né, algumas fraldas que já adiantei um pouquinho para mostrar para vocês, mas vou mostrar essa fraldinha aqui, que quando você compra, seja uma caixa, né, porque tem muitas fraldas, dependendo da marca, bem num pacotinho, numa sacola, numa caixinha. Tenta comprar uma fralda que seja 100% algodão, que seja uma fraldinha boa. Não esqueça que vai ser usado num bebê, né? Então, às vezes, não vale a pena baratear, porque depois pode apresentar uma alergia e tal. Então, tudo que tiver poliéster, evita. Tá? No caso da fralda, né? Se você vai colocar uma rendinha, uma coisinha assim, bom, tudo bem, enquanto não esteja em contato direto com a pele do bebê. Então, você vai ter a fralda aqui. O que eu fiz, gente, foi dividir essa fraldinha em 4 partes, tá bom? Então, a gente cortou no meio e mais uma vez, e aí eu já tirei 4 fraldas. Então, se você quer fazer essas fraldinhas também para presentear ou para vender, saiba então que de uma fralda, aparentemente, praticamente sai umas 4 fraldinhas de boca, certo? Para fazer esse trabalho que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, cortei também um outro retalho de tecido, pode ser da cor que você quiser, tenta procurar uma estampa bem delicadinha. Eu gostei muito desse lilazinho, me lembra muito quando as minhas filhinhas eram bebês, então quando eu vi já bati o olho e falei, é esse. Bom, aqui eu já fiz a barra, né, o acabamento na lateral. Fiz num lado, fiz no outro e agora eu vou fazer nessa outra partezinha aqui, ó. Tá? Que ele já tem, né, da própria fralda, tem como uma marquinha, mas para deixar um acabamento mais bonitinho, a gente vai fazer aqui, chego até a pontinha aqui, tá? Coloco um alfinete
E já vou lá então na máquina de costura fazer uma costurinha reta, bem fininha ali, bem no finalzinho. Aqui. Bom, levo na máquina de costura então. Já coloco aqui e aí já ficaria, essa parte já estaria feita. Às vezes, como a fralda é o paninho molinho, o que eu faço? Eu enrolo assim no dedo e puxo, porque no início é meio difícil que o pano ande, sabe? Então, às vezes é necessário. Cheguei aqui no cantinho, tá? Cortei a linha que sobrou. E agora, eu já teria então a fralda, vocês viram que eu fiz, né? Acabamento nas laterais e aqui em cima também fiz um acabamento para deixar ele assim, não desfiar e tal, fica mais bonitinho, né? Então, aqui eu tenho que ter o seguinte procedimento. Eu vou fazer aqui, ó, vou colocar o paninho que eu cortei, vocês veem que ele sobra pelo menos, quer ver quanto? Uns 5 centímetros, tá bom? Então, o que a gente faz? Vou primeiro marcar aqui, eu tenho uma régua pequenininha até, uma réguinha assim de mesa mesmo, que estava aqui na minha mesa. Vou deixar 1 centímetro, vou marcar 1 centímetro com o lápis. Tá? Pega o alfinete e já leva na máquina de costura. Então, feito isso, ok. Eu gosto sempre que a gente faz uma costurinha assim, eu corto aqui um pouquinho na diagonal, sabe? Para que uma vez que a gente vai virar, ele não fique paninho assim, acumulado. Bom, vamos fazer aqui o seguinte, você encaixa ele aqui dentro, tá? Meça direitinho, ou assim mesmo por cima, tá, gente? Meça direitinho até onde ele vai. E aqui, eu vejo que ele está até ali. Deixa eu marcar aqui. E uma vez que eu já fiz essa marquinha, já sei aonde eu preciso fazer a outra costura. Então, aí já teria o acabamento, eu fiz, né, na máquina de costura, para depois pregar direto lá com ponto palito. Vou lá na máquina de costura. E aqui a mesma coisa. Sobrou paninho, a gente corta, tá? Se você tem ali pertinho o ferro de passar, já aproveita, passa o ferrinho, né? Aí eu vou lá com a tesoura, viro ele. Como eu vou fazer, vou compor com um ponto palito e uma rendinha, tal, ele vai ficar bem bonitinho. E também para poder fazer o acabamento, olha só como a gente faz. Aqui, eu falei para vocês sobre o ponto palito, que seria esse pontinho aqui,
tá? Que você compra em lojinha de aviamento e usa muito para fazer fronha, para fazer toalhinha. Essas toalhinhas de boca também, muitas delas têm esse acabamento, fica bem bonito, fica bem delicado, né? Então, o que que a gente faz? Vamos medir aqui, ó, e vou deixar aproximadamente 1 centímetro a mais, porque eu vou virar um pouquinho essa pontinha para que ele não desfie, assim, não fique feio. Então, ó, esse eu vou reservar por enquanto. Eu vou colocar o ponto palito aqui, ó. Pega, lembra que eu falei que para virar, né? Eu vou virar só 2 pontinhos aqui. Pega aqui alguns alfinetes. E aí, a gente vai passar uma costura bem pertinho daqui, tá? Bem pertinho do palito mesmo, para fazer um acabamento melhor. Aqui. E nessa parte aqui eu viro também para que não apareça assim o palito meio solto ali, né, gente? Bom, aí eu vou na máquina de costura, faço esse acabamento aqui e depois eu vou virar e fazer mais uma costurinha desse lado. Mas tudo isso a gente vai conseguir fazer agora no segundo bloco do programa. Depois eu já coloco esse retalho de tecido que a gente já deixou preparado e você vai ver como finaliza e fica muito bonito, até uma boa opção para você poder vender também. Eu faço um breve intervalo, volto já com mais Armarinho da Arte.